Pai do Senhor para a igreja, poder sentar. Convido os irmãos. Efésios, capítulo 3, versos 18. Vamos começar o verso 14, até o verso 19. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja hoje. Deus te ama. Deus te ama. E muitas das vezes nós erramos porque nós ou limitamos esse amor, no sentido que a gente não entende qual é a intensidade desse amor, ou às vezes a gente usa o amor de Deus como desculpa para a gente viver de qualquer maneira. Quem aqui é apaixonado por alguém? Quem é apaixonado? Vocês são apaixonados? Vocês já alguma vez imaginaram estar apaixonado por alguém e, de repente, vocês fazem alguma coisa para chamar a atenção e, no final, o efeito não é aquele que você imaginava, aquele que você queria? Quantas das vezes, né, a esposa ela vai lá, prepara aquele jantar bonito para o esposo, quando chegar, coloca ali, arruma a mesa, e às vezes... qual é o retorno disso? E às vezes é vice-versa, né? A gente vai lá na rua, isso acontece muito, né? Quando a gente tem alguns pontos perdidos na carteira, aí passa na floricultura, compra, ou quando a gente fala que comprou alguma coisa em 3 vezes, né? Sem a esposa saber, né? Aí a gente vai, passa na floricultura, compra umas flores, né? Compra uma caixinha de bombom, leva para ela, e às vezes, né, ela está com raiva, ela olha para aquilo ali. E qual é a nossa sensação quando a gente faz alguma coisa para despertar, né, o amor, o sentimento? Porque a gente ama e a gente quer que as coisas estejam bem, e às vezes a resposta não é a mesma. E muitas das vezes a gente tem aquela ideia do amor de Deus por nós, como se fosse o amor de pai para filho, sim, até um certo ponto, mas a partir do momento que a gente imagina que nós somos noiva de Cristo, assim como a relação de Deus com o seu povo, muitas das vezes na Bíblia é retratado como um amor conjugal, talvez o amor que Deus tem pelo seu povo, o mais próximo é justamente esse amor que existe entre os cônjuges, entre marido e mulher, entre noivo, noiva, entre namorados. Esse talvez seja o amor que mais se aproxima. Até porque, quando nós olhamos a relação de amor, né, quando a gente vê um pai ou uma mãe amando seus filhos, esse amor ele acontece porque nós fizemos acontecer. Os filhos só existem por nossa causa, então nós amamos. Mas um dia, né, o pastor José Assis estava andando tranquilo na rua, aí olhou a jovem Marta, né? Quem obrigou ele a se apaixonar pela jovem Marta? Ninguém. Ninguém obrigou. Mas ele olhou e se apaixonou perdidamente. O amor de Deus por nós é assim.
Ele não era obrigado a nos amar, mas um dia a Bíblia fala que ele olhou para nós e nos amou. E nós precisamos entender qual é essa relação de amor que Deus tem para conosco. Quando nós olhamos Paulo, e quando Paulo está falando ali, ele está falando para uma igreja que ele tinha um laço muito forte. Paulo aqui, quando ele está escrevendo, ele estava preso. Quando nós olhamos as epístolas de Romanos, a epístola de Efésios, a epístola de Filipenses, são epístolas que elas têm uma carga teológica muito grande, mas a epístola que ele fala aos Romanos é uma epístola mais pastoral. Quando nós vemos a epístola que escreve aos Filipenses, é uma epístola mais fraterna. Mas quando ele está escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele é um amor, é uma relação de que realmente ele amava aquele povo. Quando nós olhamos que aquela igreja ela foi fundada na terceira viagem missionária. Quando Paulo ele estava ali, a Bíblia fala que Paulo ele vai ali, forma o primeiro seminário da história na igreja de Trajano, passa 2 anos ali ensinando aquela cidade, ensinando aquelas pessoas que ali estavam, e quando ele está voltando já tendo em mente, na sua ideia, que talvez ele seria preso, é justamente naquela igreja de Éfeso que ele manda chamar, porque era daquela igreja que ele quis se despedir. E aquela igreja era uma igreja que Paulo ele sempre teve um relacionamento muito grande, um relacionamento muito forte ali. Então, ele entendia muito bem o que era essa relação do amor, e ele pega isso e transfere isso também para o relacionamento de Deus para conosco, de Deus para com o seu povo. E quando nós olhamos, e aí a gente precisa entender, né? E aí se teria um título nessa mensagem, justamente é a dimensão do amor de Deus para conosco. E Paulo ele está justamente buscando fazer com que eles venham a entender essa dimensão do amor que ele, o Senhor, tem por aqueles que são seus, pela sua igreja, por aqueles que são chamados por ele. Esse amor é um amor eterno, é um amor que ele começa antes da fundação do mundo, e que quando o mundo acabar e for transformado em um novo mundo, esse amor ele vai continuar sendo uma realidade, o amor que ele tem pelo seu povo. É um amor que não muda. A Bíblia diz que Deus ele é amor, e sendo Deus é amor, é um amor que não pode ser diminuído, mas também não pode ser aumentado. É um amor que ele é manifesto na sua totalidade. É um amor que não varia, é um amor que não muda, é um amor que não vai. Mas esse amor, ele é um amor que ele não é permissivo, porque esse amor de Deus para com a sua igreja, ele é um amor que é universal em oferta, porque a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo inteiro, mas a sua eficácia ela é particular, porque a eficácia de amor é para aqueles que recebem, para aqueles que aceitam, para aqueles que creem. Então esse amor ele é algo que vai ser manifesto, e é interessante que o próprio Senhor Jesus fala, né, que nós precisamos nos esforçarmos para permanecermos neste amor. Se existe uma ordem para que a gente permaneça, significa que esse amor, ele pode, numa hora para outra, não ser manifesto da forma como nós imaginamos, na forma como nós pediríamos, ou até mesmo como Deus queria, porque quando esse amor ele não é manifesto, não é que o amor não exista, porque ele amou o mundo, mas quando esse amor ele não é sentido, ele não é manifesto da forma como Deus quer, não é porque Deus não assim deseja, mas é porque nós não queremos que esse amor venha estar na nossa vida da forma como ele assim quer, assim deseja. Claro que não, né? Mas quando nós olhamos, né, nós que estamos casados há tanto tempo, mas tirando aqueles que começaram
namorar, estão casados com o primeiro namorado, né, ou com a primeira namorada, quantas das vezes a gente teve aquela namoradinha que a gente achava que era a coisa mais preciosa do mundo, mas alguma coisa aconteceu e não deu certo, acabou. Às vezes nem dependeu da gente, às vezes nem dependeu de nós. A gente até queria continuar amando, mas a pessoa, né, se afastou, a pessoa saiu de perto e agora não tem mais como continuar sendo esse objeto, porque o amor, ele se foi. Mas o amor de Cristo para conosco é aquele amor que sempre está ali, porque Jesus, ele não arruma uma outra esposa, ele não arruma uma outra noiva, ele não arruma uma outra namorada. Jesus, ele sempre ama a sua igreja, e é sobre essa igreja que o amor de Cristo, ele é manifesto. E por isso que Paulo, ele vai falar que o que ele ora, o que ele pede, e a Bíblia vai dizer que ele pede de joelho, é justamente para que nós possamos compreender a grandeza, a imensidão, a imensidade desse amor que ele tem para conosco, desse amor que o Senhor tem para nós. Lá na Antiga Aliança, lá em Deuteronômio 7, versos 7 e 8, ele vai dizer que ele não amou aquele povo porque o povo era forte, porque o povo era numeroso, mas ele amou, ele escolheu aquele povo para cumprir uma promessa que ele fez aos... não vos teve o Senhor afeição, né, o amor, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa de Faraó, da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, o Senhor, ele olhou para Israel, não porque Israel tinha alguma qualidade visível, mas porque o Senhor, ele amou aquele povo, ele tinha um compromisso. E é interessante que se ele diz que ele amou aquele povo para cumprir uma promessa que havia sido feita aos pais, significa que Deus, ele amava aquele povo antes ainda daquele povo existir, antes daquele povo surgir e conhecer como tal, como povo. Deus, ele já amava aquele povo. Irmãos, Deus, ele nos amou muito antes da igreja existir como tal, muito antes de nós estarmos aqui, o Senhor, ele já nos amava. Por isso que ele providenciou um meio para que toda aquela inimizade que foi causada no Éden, ela pudesse ser reparada e nós pudéssemos novamente voltarmos a ser o objeto desse amor que Deus tem para conosco, e nós pudéssemos desfrutar disso. Esse amor, no Novo Testamento, ele é manifesto na pessoa de Jesus, manifesto na pessoa de Cristo, ele é manifesto na cruz. Diz, né, que ainda por algum amigo, alguém poderia dar a sua vida, mas ele deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos inimigos. E o que fez isso? É porque ele nos amou, ele tinha o desejo de estar conosco, ele tinha o desejo de se aproximar conosco. E esse amor, ele é manifesto no derramamento do Espírito Santo, que é aquela partícula de Deus que está dentro de cada um de nós. E essa condição, ela é tão importante que faz com que nós venhamos a olharmos uns para os outros e não vermos mais as pessoas em si, mas vemos a manifestação de Deus na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada um daqueles que estão aqui. Por quê? Porque é o amor de Deus manifesto dentro de cada um de nós. E esse amor, então, nós vemos que não muda. O mesmo Deus que amou a Israel e elegeu, é o mesmo Deus que amou a igreja e a elegeu. Aquele Deus que resgatou Israel do Egito, é o mesmo Deus que resgatou-nos da escravidão do pecado. O Deus que perdoou Israel ali no trâmite do deserto, é o mesmo Deus que nos perdoa enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E aquele Deus que restaurou Israel após o exílio, é aquele que vai nos restaurando a cada uma das nossas quedas, porque Jesus, ele não morreu apenas, ou
o seu amor, não apenas pelos pecados que nós cometemos, mas sim pelos pecados que nós cometemos hoje, ontem, os que a gente comete hoje e aqueles que porventura nós venhamos a cometer no dia de amanhã. O amor de Cristo, ele continua manifesto em nós, e para que nós sejamos objeto desse amor, a única coisa que nós precisamos fazer é não nos afastarmos disso, porque o amor, ele continua existindo, ele continua nessa condição. Quantas das vezes, né, nós temos essa experiência? Às vezes, nós, no nosso relacionamento, nossos filhos, nossa esposa, os maridos com as esposas, muitas das vezes existe algo que interrompe a comunhão por um tempo, né? Quantas das vezes a irmã Rosângela já foi dormir aborrecida com o Vânio, ou, não, Vânio nunca foi dormir aborrecido com Elisângela, com a irmã Rosângela, porque não tem motivo para isso, né, Vânio? Mas, às vezes, as coisas acontecem, e muitas das vezes nós vamos dormir bronqueados, nós estamos chateados, mas isso não faz com que o amor, ele não deixe de existir, porque mesmo que o Vânio apronte e a irmã Rosângela vá dormir aborrecida, mas no dia seguinte o café está pronto, no dia seguinte a roupa, ela vai estar lavada, vai estar passada naquilo que precisar fazer, vai estar ali preparado o almoço, porque o amor, ele não deixa de existir simplesmente porque houve alguma coisa que interrompeu essa momentânea comunhão, né? Não é porque às vezes o Edilson apronta, né, que aquele não vai deixar ele dormir com fome, né? Não vai deixar. E aí, nós vamos vendo que isso vai acontecendo na nossa relação. E da mesma forma acontece na relação nossa, enquanto igreja, para com Cristo. E aí, irmãos, é isso que aqui ele vai sendo falado. Porque Paulo, ele vai falar sobre a largura, ele vai falar sobre um comprimento, ele vai falar sobre uma profundidade e vai falar sobre uma altura do amor para conosco. Primeiro ele fala sobre a largura. Irmãos, a largura, porque o amor de Deus é um amor que abraça a todos. É um amor que todos têm espaço, tem lugar. O Vitorino Silva, ele tem um hino, né, que ele fala sobre a graça, e ele diz, né, chame os demais que não conhecem, porque a graça, ela é inesgotável e é para todos. Por quê? Eu posso chamar porque esse amor do Senhor é objeto, é um amor que alcança a mim. E ele não está preso a uma fronteira, ele não está preso a uma etnia. Ele alcança as classes, ele alcança as culturas, ele alcança a história. É um amor onde há lugar para todos, não interessa se é grego, não interessa se é judeu, não interessa se é bárbaro, se é romano, não interessa se você está perto, não interessa se você está longe, não interessa se nós estamos aqui vivendo nos dias de hoje, não interessa naqueles que viveram no século passado, aqueles que viveram no milênio passado. O amor do Senhor, ele sempre tem espaço, ele alcança a humanidade como um todo. Jesus, ele não morreu pelo meu pecado, Jesus não morreu pelo pecado da igreja, Jesus, ele morreu pelo pecado da humanidade. Se a humanidade não recebe esse perdão, é porque a humanidade não se achega para perto desse amor. E é isso que Jesus fala. Ele fala assim, Jerusalém, quantas vezes com uma galinha, né, recebe, esconde, abraça os seus filhos debaixo das suas asas, eu quis acolher vocês, mas vocês não quiseram, vocês não decidiram, vocês não desejaram, vocês não buscaram isso, e muitas das vezes nós somos aquele que não permitimos que o Senhor, ele manifeste o amor que ele tem para conosco, da forma como nós queremos, como nós pensamos, como nós desejamos. Isso, irmãos, é algo que a gente precisa trabalhar. E esse amor, ele tem um comprimento. E o comprimento desse amor, irmãos, é um amor que atravessa a história. É um amor que existe desde antes da fundação do mundo. E esse amor, ele continua atravessando, ele acompanha a nossa vida. É o amor que nos amou e nos acompanhou quando nós casamos, quando nós nos convertemos.
temos, como nós nascemos, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos batizados, é o amor na nossa caminhada, que mesmo quando a gente cai, é o amor que estende a mão e nos levanta, é o amor que firma os nossos passos, que nos caminha juntamente conosco, é o amor que está conosco quando nós estamos vivendo no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, igual o pastor Vânio falou aí, né? Às vezes estava angustiado, estava tentando até mostrar que estava não tão assim angustiado, não tão assustado, não tão preocupado, mas por quê? Porque ele sentia e sabia da presença do Senhor ali com ele, a mão do Senhor segurou e está caminhando com ele, e aí a mão é aquele que muitas das vezes nos leva pelo vale da sombra da morte, mas se nós entendemos que os olhos do Senhor estão conosco, o cajado do Senhor está nos guiando, então nós descansamos, porque nós entendemos que somos objeto desse amor do Senhor. O Senhor, Ele está nos conduzindo, o Senhor está nos tratando, o Senhor está nos levando, mas é um caminhar, é uma condução baseado no amor. Muitas das vezes é uma condução que até Ele precisa nos corrigir, que precisa mudar no nosso rumo, ou a nossa forma de agir, mas é um amor, irmãos, que não tem prazo de validade. O amor de Deus para conosco, ele não tem prazo de validade. É um amor que muitas das vezes as pessoas se afastam do caminho do Senhor e acham que pelo fato de não estar, que o amor do Senhor não está mais disponível. Irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês. O pai do filho pródigo não foi lá buscar aquele garoto quando ele estava lá no meio do mundo. Não foi buscar ele quando ele estava lá. Irmão, mas só Deus sabe a angústia daquele pai, olhando aquele caminho, esperando ver novamente o filho. E o que chama a nossa visão é que ele nunca foi lá no chiqueiro para buscar o filho. Mas quando ele viu aquele garoto vindo pelo caminho, a Bíblia diz que ele não esperou o garoto chegar, não. Ele foi lá e foi buscar. E aquele garoto, às vezes, pensava, não, eu vou chegar e vou ser tratado, e vou ser um jornaleiro, vou ser um trabalhador. Irmãos, não. O que o pai queria é que aquele filho voltasse a ser como seu filho, como se nunca tivesse saído de casa. Porque aquele garoto, ele ficou fora de casa enquanto ele assim o desejou. Por quê? O amor do pai continuava exatamente a mesma coisa de quando aquele garoto estava ali, brincando, criança, ali juntamente com seu irmão naquela casa, naquele lar. O amor não mudava, o amor não alterava, porque um amor do Senhor, ele vai e nos alcança aonde nós estejamos, independente do momento que estejamos vivendo na nossa história. O amor do Senhor, ele continua conosco. É o amor que o pai nunca foi lá, mas quando ele falou assim, eu vou levantar e irei ter com meu pai, irmãos, o Espírito Santo pega aquele garoto, abraça ele, levanta e fala, vamos, não adianta ficar aí, vamos. Por quê? Porque o pai, ele continuava esperando, o pai continuava aguardando aquele filho retornar. Mas ele fala também da profundidade desse amor. É um amor, irmãos, que ele desce à profundidade do ser humano. Ele saiu lá do céu, ele veio nos buscar. E ele nos busca aonde quer que o ser humano esteja. Ele é aquele que tem uma promessa de salvação e restauração para qualquer lugar aonde esse ser humano estiver. Ele pode estar na sarjeta, ele pode estar afastado, longe do caminho do Senhor, ele pode estar vivendo nas situações mais deploráveis do ser humano. O Senhor, ele ainda continua amando aquele homem, o Senhor ainda continua amando aquele ser humano, ele ainda continua com o desejo de buscar e trazer aquele ser humano novamente para viver a mesma condição que existia quando ele estava ainda na casa do Pai. Ele era Deus.
E a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e se encarnou. E veio aqui para morrer, sabe por quê? Porque ele veio buscar a mim e a você. E ele veio buscar também aquele que está afastado, aquele que está longe, aquele que ainda não aceitou, mas que o Senhor, ele ainda continua chamando: venha, eu estou aqui, eu quero te trazer, eu quero te buscar, eu quero te levar novamente para a casa do Pai. Ele alcança os perdidos. Não interessa se é um Zaqueu, não interessa se é uma samaritana que estava ali na beira do poço, fugindo de todo mundo, porque não queria encontrar ninguém para que apontasse para ela os problemas que ela estava vivendo. Não importa se era um gadareno, endemoniado, vivendo na degradação total. Não interessa se é o ladrão que está ali na cruz, ainda com alguns instantes de vida. Não interessa se era um mancebo de qualidade, que achava que era muito bom, mas a Bíblia diz que aquele garoto, ele se entristece e vai triste, mas a Bíblia diz que o Senhor o amou. O Senhor o amou. Não foi por falta de amor. Aquele jovem não foi embora porque Deus não o amou. Não foi porque Deus não tinha um propósito, não tinha um plano. Deus tinha. E Deus fala para ele: olha, uma pouca coisa te falta. Irmãos, e quantas das vezes nós fugimos e não nos tornamos objetos do amor do Senhor, simplesmente porque nós não damos aquele passo que nos falta. Vamos viver na nossa vida. E quantas das vezes estamos na casa do Senhor, a gente até visita, vem aqui, ouvir uma boa palavra, ouvir um culto, mas, irmãos, a oportunidade passa e a gente volta de novo a viver da forma que a gente vivia. A gente não se decide, a gente não espera. Eu estou esperando acontecer alguma coisa. Não, as cordas que te amarram, as cordas que te prendem na vida de pecado, elas não vão se romper enquanto nós não nos aproximamos de Jesus. Eu primeiro preciso me aproximar de Jesus, eu preciso sentir esse abraço, eu preciso sentir esse beijo, eu preciso sentir esse amor, esse calor, esse aconchego, e nós vamos ver que as cadeias, elas se quebram, porque é Deus, é Jesus que quebra as nossas cadeias, não somos nós. E quantas das vezes temos visto pessoas que estão esperando a vida mudar para poder voltar para a casa do Senhor, e já vai 1 ano, 2 anos, 10 anos, os cabelos vão embranquecendo, o tempo vai passando e nada muda. Por quê? Porque estamos fazendo a coisa da maneira correta. Deus, Ele te ama e Ele espera você novamente. Ele quer alcançar você novamente. Ele quer que você seja novamente o objeto do amor do Senhor. Mas também a altura do amor de Deus. Porque o Senhor, Ele desce até onde nós estamos. Mas Ele não fica lá conosco, não. Porque Ele vai até onde nós estamos e nos leva para cima. Ele faz com que a estéril seja mãe de filhos. Ele faz com que aquele que estava com os pés na lama seja colocado com os pés na rocha. Ele faz com aquele que era escravo, ele possa se assentar nos palácios. Ele é aquele que vai em nossa busca e transforma e faz com que a órfã faz com que o órfão seja transformado em filho. Ele faz daqueles que estão longe, eles possam se assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele. Ele faz com que nós sejamos conduzidos à plenitude divina. Efésios 1:5. Olha o que diz ali. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus quer te adotar como filho, mas isso só vai acontecer por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus, Ele tem toda a boa vontade do mundo, mas Ele está esperando algo de você. Efésios 2:6. Juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Existe uma proposta para que nós possamos estarmos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Efésios 3:19, nós lemos: conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, não é um pouquinho de Deus, não é um gostinho de Deus, não é dado a conta-gota, mas que nós possamos sentir a plenitude de Deus em nossas vidas, que traz aquilo que é a paz, que excede a todo entendimento. Esse amor define a nossa posição pela forma como nós estamos em Cristo. Não interessa o nosso passado. Quando nós olhamos a história, não interessa quem você foi, não interessa o caminho que você traçou. Se você se encontra com Cristo e permite que Ele transforme a tua vida, a sua medida será por aquilo que hoje você é em Cristo, não pelo caminho pelo qual você passou. E como que eu respondo esse amor? Como eu vou dar uma resposta positiva? Primeiro, 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Creia, acredite nesse amor que Deus tem por você. Acredite, aceite o amor que Ele tem por você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama, e muitas das vezes nós cometamos algumas coisas, saímos da presença, do propósito, como aquele filho pródigo, nos afastamos da casa do Senhor, mas Ele ainda continua amando, mesmo que muitas das vezes nós não tenhamos mais a condição de conviver com esse amor, mas o amor, ele continua disponível, Ele ainda quer transformar a tua condição. E mais, Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, e depois o verso 9. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Ou seja, não adianta simplesmente eu estar, eu preciso permanecer nele. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneça nesse amor, fica nesse amor, continue desfrutando desse amor, não saia da casa do Pai, não faça isso. Quantas das vezes nós temos visto isso, quantas das vezes nós olhamos, né, isso vemos muito, nessas chamadas cracolândias, né? Pessoas que muitas das vezes têm casa, têm família, tem uma família que se importa, tem uma família que está interessado, e por que ele está ali? Simplesmente porque ele escolhe estar. Irmãos, a vida de pecado é pior do que a Cracolândia, porque nós estamos afastados da presença de Deus, e não é porque Deus não te ama, porque a casa do Pai continua disponível, o anel ainda continua, as roupas ainda estão lá, a tua cama, a tua caneca, o teu lugar continua lá. E por que você ainda está aí vivendo na condição que você está? Por que você não se aproxima? Estamos esperando. Permita que esse amor seja manifesto na tua vida. Não se limite, mas eu não consigo entender. Não se limita à sua racionalidade, porque esse amor é o amor que excede a todo entendimento. Não adianta eu entender como o Senhor me ama, não adianta eu entender a forma como esse amor, porque nós não vamos conseguir. Não adianta eu querer entender o porquê. Deus, Ele me ama. Deus, Ele ama você. Deus, Ele ama a cada um de nós, e esse amor continua disponível. O amor, irmãos, ele não é uma teoria. O amor é uma vivência. Eu vivo hoje, eu vivo amanhã, eu vivo depois. Irmãos, quando o Fernando olhou para a Luna, ele se apaixonou. Hoje,
depois de tantos anos casado, irmãos, esse amor, ele só aumentou. Que coisa bonita, né? Quem estava no último ensaio, né, ouvindo ele falar, agradecendo a Deus pela esposa que ele tinha. Como é gostoso, nós ouvimos aqui o pastor Paulo falando, agradecendo a Deus pela irmã Creuza, que teve a paciência com ele. Irmãos, e por mais que olhasse lá atrás e falasse assim, não, eu era apaixonado. Irmãos, hoje o amor, ele é muito maior. Porque agora é amor de convivência. Não é, Vânia? Não é um amor muito maior hoje do que era lá atrás? É um amor que cresceu, porque esse amor é fruto da convivência. E nós, irmãos, nunca iremos entender esse amor. A única coisa que nós vamos ter é um entendimento, mais ou menos, da nossa vivência com Ele, do amor que está conosco quando nós falhamos, o amor que está conosco renovando as nossas forças, sarando as nossas enfermidades, o amor que nos pega pelas mãos e continua nos guiando pela nossa jornada, pela nossa caminhada, o amor que mesmo às vezes, quando nós fazemos alguma coisa que a gente sabe que não deve fazer, mas nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor ele está sempre disposto, sempre disponível a nos perdoar. Que cada um de nós nessa noite possamos desfrutar do amor de Deus. E se por acaso tem alguém ao alcance da minha voz, seja aqui na igreja, seja na transmissão, que ainda não entendeu esse amor, eu convido você a permitir que esse amor, esse possa cada vez mais ser manifesto na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, Pastor Paulo.